Mais um Legado do Rei chegando para você aqui na Placar TV. E hoje, muito especial, é o programa de aniversário do Rei. Pelé estaria completando 83 anos. E para falar de muito assunto relacionado ao rei do futebol, ao Edson, ao Dico, ao Julião, ao Gasolina, enfim, a esse monstro, e não só do futebol, né? A esse monstro do planeta Terra, de Júpiter, Marte, Saturno. Ela hoje está do outro lado. Quem vai me auxiliar a sabatinar a Flavinha é o Klaus Richmann. Richmann. Certíssimo, perfeito. Você combinou que ia fazer aquela sua pronúncia inglesa e você não... Foi bom, foi bem. Tudo bem, gente? Obrigado prazer, aí pelo Klaus. Convite. Prazer, Bola, Flávia. Olha, falar de Pelé... Hoje você falou, dia 23 de outubro é aniversário do Pelé. Não, dia 23 de outubro é aniversário do futebol. Bem colocado. Só pra começar. É assim, o aniversário do futebol, Chique. 23 de outubro. Assim Chique, fica. né, Flávia? Você gostou? Gosto, acho chique. Flávia, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? De ser convidada hoje. Foi Hoje- difícil convencê-la? Foi. Muito Foi. difícil. Mas hoje é um podcast de aniversário. De aniversário. Então... Será que vai ter bolo? Será que o pessoal preparou bolo? Porque eu gosto de bolo, eu sou também. criança, eu né? adoro bolo, sempre tem que ter um bolinho. É. É verdade, a gente não pensa no bolinho. Espero que Será, alguém tenha hein? pensado. Talvez, não sei, Eu não tô na sei. Vamos- expectativa, eu agora eu também. não sei. Exatamente, porque afinal aniversário é aniversário, não importa onde você esteja, Claro. é aniversário, né? Ele gostava de comemorar aniversário, Flávia? Já emendando a primeira pergunta. Exatamente. Sabe que gostava, Bola? Legal, eu gosto também. Gostava muito, mas assim, não era grande festa. É lógico que no início sempre ele pensava, não, vou fazer uma festa. Só que daí começa, mas aí vai ser confuso, não vai convidar A, não vai convidar B. E no caso dele, tinha muita gente pra convidar, né? Isso, e dói, né? Realmente faz um dodói em todo mundo. Então aí no fim sempre ficava a família. O aniversário sempre era a família, mas ele adorava sim essa situação do parabéns, do bolo. Adorava sim. Ele pedia presente? Não, nunca. Gostava de receber? Não, muito engraçado. É pontual. Tiveram alguns presentes ao longo desses 22 anos que eu tive com ele, que eu vi, assim, que eu presencialmente nos aniversários, que eu vi ele gostar de presente. Ele gostava da presença, mas presente não. Ele era bem rabugento, por sinal. Para que gastou? Para que trouxe? Sabe, esse tipo de coisa. E assim, também, você dava os presentes, você nunca via ele usando os presentes, né? Fora algumas exceções. Então, Você lembra de alguma coisa? de que ele gostou? Que ele gostou, Eu tenho que assim. puxar o meu peixe. No aniversário de 80 anos, eu fiz uma gravura, ele e o Arthur, isso ele gostou. Só que eu, danadinha, peguei Legal, a gravura, óbvio, e botei no porta-retrato, botei lá no quarto dele, né? Bem folgada. Invadiu, hein? Invadi. Tá certo. Fui colocar. Se ela não tiver liberdade, quem tem? Mas deixa eu te falar que dias depois, quando eu voltei na casa, estava onde? No escritório. Ele tirou. Ele tirou. Eu gostei, mas não é aqui. Não é em outro- aqui, entendeu? Edson. Edson, coisas de Edson. Exatamente. Mas adorava estar com a família reunida nessa data. Era muito legal, mas não era sempre que estava todos, né, reunidos. Filho muito em cada lugar, então quase nunca. Acho que nunca, desde que eu estou na família, aniversário, não tivemos todos juntos. E ele recebia presentes no aniversário? Pessoas que mandavam entregar, celebridades, pessoas próximas. Sim. E ele respondia uma por... Desculpa, cara. Ele respondia Imagina. um por um? Que nem ele fazia com a assinatura das camisas? Como é que não, era? isso aí já era mais para Pepito, os assessores responderem. Mas ele mesmo só para os próximos. Assim, tipo um Pepe Austucci, quando ligava ou Claro. que ia lá. Os mais próximos, sim. Mas recebia muita coisa, muita cesta, muita flor, bolos chegavam na casa. Olha, eu ia gostar de um negócio você desse ia aí, viu, gostar. Cláudio? Olha, nada mal, né, Bola? Nada mal, Era. né? Presente, né? Sempre bem-vindo. Aliás, tem um presente na minha trajetória aí como repórter, né? E cobrindo o Santos também no dia a dia, muitas vezes. Um deles, que eu sei que ele gostou muito, foi a estátua, né? Que inclusive está hoje no mausoléu ali, né? Nas entradas, né, do mausoléu. Eu conversei na época com o Hugo Garcia,
que é também, né, um amigo, né, Aham. próximo, e ele me disse que ele mandou a estátua, né, em tamanho real do Pelé, inclusive ele fez questão de bater ali, né, os centímetros. É uma estátua realmente Perfeccionista, né? perfeccionista, e o Exato. Pelé gostou tanto, né, que aí a Flávia já pode me dizer com maiores detalhes que estava dentro ali da casa, né, fez parte da decoração da casa. Esse foi um Foi. presente que ele gostou, um dos Foi, raros foi. presentes. É Aí mesmo? o Eu não Hugo sabia me dessa trouxe essa história. informação e a Flávia pode falar com mais detalhes. Foi muito engraçado porque o Pepe Astucci que trouxe, né? E Como leva uma estátua? Então, era isso, isso foi meio na pandemia. Entraram vários seguranças, porque o troço era tão pesado e tão grande, e tão gigante. Exato. E foi super bonitinho. Levou e chegou. Só que a gente se assustava com aquela estátua sempre à noite. Onde ficava a estátua, então, Flávia? essa última casa que ele morava era uma casa que tinha vários andares. Então tava no andar Então era um prédio, né? praticamente. No penúltimo, que era mais o social. Então, quando você abria o elevador, você dava de cara com a estátua. Então, à noite, na hora de dormir, ele sempre subia pelo elevador. Todo mundo sempre apaga as luzes. Normalmente era eu e ele que a gente já tava lá pra resenha da noite. Na madrugada tudo acontece, né? Conversando. Então, eu levava cada susto. Ele assaltava a geladeira? Vocês assaltavam a geladeira? Eu Não. tenho essa curiosidade. Deixa eu te falar, ele nunca foi de comer, dessa coisa de ficar beliscando. E é um fator que eu acho que ele, mesmo fora dos campos, tantos anos depois, ele mantinha aquele shape dele de atleta. Tá. E ele sempre teve esse cuidado. Ele não comia doce. O doce que ele gostava era pudim de leite. Vixe, Adorava pudim de leite. bom mineiro. É. E era o doce preferido. Nos últimos tempos, eu acho que mais por conta da químio, ele passou a comer doce. Muda a o gostar paladar? mais, muda. Nossa. Mas ele não era muito do doce, não. Ele sempre foi muito da proteína, de comer a carne, de comer o peixe. À noite não comia carne, comia mais Coisa bem de peixe, atleta ainda, mais né, que ele leve. levou pra depois, sempre, né? Sempre, De sempre. quem se cuida. Curioso, né? Curioso esse detalhe. O Pelé, né? Você vê, ele tem esse cuidado, né? Teve esse cuidado tanto para tanto que em 95 ou 96, quando o Santos inaugura o CT Rei Pelé, o CT que leva o nome do Pelé, ele joga a partida, ele joga até com Eu calção lembro preto, disso. camisa 10. Ele faz essa partida inaugural e, meu Deus do céu, Bola, vou te falar, viu? Dava Dava homem, pra jogar no domingo ainda com o era time do rei. Santos. Se tivesse caído no bid, né? Se tivesse realmente na época, ele jogava, viu? Tranquilo. Mantinha. Ele fazia Muito legal. exercício, né? Até ele operar o quadril, ele sempre fazia o exercício dele, minha gente, tá? Não tinha essa de ter personal, qualquer coisa assim. Claro. Era quem montava o treino dele. Afinal, ele é Afinal, formado em educação exatamente, física, né? esse era o professor- discurso. é o professor. Eu sou professor. Tá vendo? O Pelé era Eu sei, você quer discutir comigo? Eu sou professor. É isso. É isso. Então ele montava os treinos dele, a rotina de treino. Sempre tinha um aeróbico, que era engraçado, ele estava correndo sempre pelo jardim, aquela corrida assim, né? É. Que antigamente. É porque é bem de antigamente, né? Tipo Flávio? os takes que a gente Tipo vê na os televisão dos takes treinos que da a gente seleção, vê né? na Isso, exatamente, em seleção, preto e branco, em preto e jogando branco, dardo. É. E a parte de musculação, aí ele sempre fazia por ele também. Aliás, às vezes exagerava, né? Que era a minha briga com ele, porque já não tinha uma continuidade para pôr a quantidade de peso que colocava nas máquinas. Ele colocava muito peso, Flávio. Muito peso. E aí até eu tenho que contar uma passagem. Nesses Opa. últimos anos, o que aconteceu? Ele pegava pesado e não podia mais. Aí a Márcia, Flávia, pelo amor de Deus, a gente tem que dar um jeito. Até porque os aparelhos eram antigos, né? E eu virei para ele e falei, pai, é o seguinte, a gente precisa mandar para manutenção desses aparelhos, Olha, tadinho. enganou o Pelé, cara. Olha, Ô, Bola, Klaus, não, para. eu não sei se eu tô Enganou. pronto pra isso. Ô, Flávia, você enganou o Pelé, cara. Enganei, conseguimos Não. tirar todos os equipamentos de lá. Aí ele dizia assim, tá, quando que vem esses equipamentos? Eu falei, pai, tá tão velho que a gente não acha peça. É. Então, Ou seja, então vocês deram uma de mecânico safado, né? mecânico Olha. safado. E Porque não senão... devolveram os equipamentos. Se eu sou o Pelé, sabe o que eu Não. faço? Garrafa de PET 2 litros, com Mas você cabo acha de que vassoura. não? Exatamente. Ele fez? Ele fazia, ele arrumava um jeito, os Sensacional. pezinhos dele. Olha. Mas é que, gente, não, nos últimos tempos ele tava abusando. Ele colocava carga no leg press e quem disse conseguir? Às vezes ele tinha ele que pedir podia se machucar. socorro. Exatamente. Tava indo Pedir muito além da possibilidade. necessidade. Então teve uma vez que ele ficou entalado na máquina e aí teve que pedir ajuda. Então eu falei, quer saber, isso vai dar ruim ainda, vamos tirar
isso de circulação. Mas ele ficava, menina, quando que isso vai? Isso já tá passando muito tempo. Quando que vem esses aparelhos? Eu falava, pai, não consegue achar. Eu já disse pra você, vamos trocar os equipamentos. Mas aí vocês queriam trocar por o quê? Por nada, né? Não, por nada. Vamos trocar aí a importação, a pandemia. Aí vinha uma televisão nova, vamos trocar por uma, né? Jogo de botão. Xadrez, né? Exatamente, não, porque tava perigoso. Porque a cabeça ainda era do atleta, mas o corpo já não respondia, né? Completamente, sempre. Isso daí sempre me chamou a atenção, ele não ter medo desse limite. Ele não tinha limite, ele sempre se achou muito jovem e fazia as coisas no limite em relação a essa coisa do esporte, que era a área dele. Afinal de contas, ele era o professor. Não, afinal de contas, ele era o Pelé. Né? Não Isso tem é outra. um grande problema. Vai discutir, né? Vai discutir com o rei, Vai né? discutir. Chegou um momento que ele entendeu que ele não era mais o atleta? Não. Nunca. Nunca. Nossa, mas... Jamais. Não publicamente. Eu acho que inconscientemente, internamente. sim, internamente. Talvez com o agravamento do problema que ele teve, né? Talvez aí sim a ficha. Não, a ficha nem tanto, sim, né, mas o verbal nunca era. Era assim, semana que vem eu vou treinar, porque eu fiquei esses 2 meses sem treinar, já tinha passado 1 ano. Fiquei esses 2 meses sem treinar, agora semana que vem eu vou começar a treinar. Ou ele talvez acreditasse que um treino mais forte pudesse deixar ele melhor, voltar a uma rotina um pouco mais parecida do que a que era antes. Sim e não, Bola, porque assim, quando começou essa fase de fisioterapia, e aí eu tive que escolher entre ser fisioterapeuta dele ou filha, porque a Flávia a Flávia é fisioterapeuta, gente. No primeiro episódio com o Simoninho, até pode rolar aqui pra baixo, tem lá, a Flávia conta que ela é fisioterapeuta, cuidou do Simoninha, enfim. Pode continuar, Flávia. Então. E quem quiser procurar a Flávia fisioterapeuta, é só deixar o comentário aqui com o número, que o agente dela, que sou eu, a gente entra em contato. Entra e vê as agendas, né? Uma sessão, olha, Klaus, tá em promoção. Tá em promoção? Tá em promoção. Mais ou menos uns 4 SUVs, assim, mas daqueles bons mesmo, sabe? Dá Aqueles pra fechar? bons. Olha, é um perigo esse teu agente, hein, Flávia? Não. Nós temos que valorizar, né? Mas aí você teve que escolher entre ser filha e ser a fisioterapeuta, porque, Bola, não... Depois de um determinado momento, que eu brinco e falo, eu consegui pôr ele para andar. Depois que ele começou a andar, ninguém segurava mais. E aí ele montava os treinos dentro da cabeça e não podia. Então ele exagerava dentro daquela verdade dele. E aí eu digo não e sim, porque quando a gente fazia não, os médicos pediam, você precisa fazer X vezes na semana, ele dispensava todos os fisioterapeutas que vieram na sequência. Então, tinha um contraponto, como sempre, seu Edson, né? Ele sabia que ele precisava fazer, mas ele não queria fazer com ninguém. Ele queria fazer ele sozinho. Só que ele sozinho não sabia, né? Faltava conhecimento. Aí não é o professor de educação física, né? É o profissional de fisioterapia. Então, aí você pergunta, ele tinha consciência? Acho que até tinha, mas ele... É muito difícil, eu acho, para uma pessoa que a vida inteira sempre soube o que tinha que fazer, pegar e falar, não, tudo bem, O quadril foi o principal adversário da vida dele? Não foi o quadril. Vamos voltar de novo. O quadril veio por uma situação, fato. Essa cirurgia não teve problema nenhum, como eu já disse em outros programas, não houve problema nenhum. O que aconteceu? O paciente já tinha outras questões anteriores e que ele tinha uma miosite ossificante de causa inespecífica que... Traduza, please. O que é? Como é que é o nome? Miosite? Miosite ossificante de causa inespecífica, porque eles não sabem o porquê. É uma doença autoimune. Essa parte eu entendi, de causa inespecífica. A miosite que eu... Que ficou difícil, né, Bola? Muito. É uma fraqueza da musculatura. As fibras musculares vão perdendo a força. Nós, naturalmente, pela idade, a gente vai perdendo fibras musculares, a capacidade de contração. De força. De força. De resistência de mista, resistência e de velocidade, de tudo, na verdade. No caso dele, ele tinha... Isso foi detectado antes da cirurgia do quadril. E foi falado. Mas dentro da teimosia dele, inicialmente o tratamento era só nos Estados Unidos. Ele falou, eu não vou fazer. E aí ele vetou da cabeça dele. E continuou. Tinha que ter um acompanhamento dessa parte que acabou não sendo feito e foi isso que aconteceu. O quadril, na verdade, só foi a gotinha de água que precisava para começar ladeira abaixo. Mas para ele, o problema foi o quadril.
E aí, sim, estando ele como Pelé, quem diz ele. Dentro, ele acreditava naquilo que foi o quadril porque realmente, a partir do quadril, as coisas começaram a ficar mais difícil. Então, ele tomou aquilo como uma verdade. O quadril é que é o meu problema, foi o quadril que, enfim, estou assim por conta do quadril. Mas não é. Ele já tinha umas outras questõezinhas que atrapalharam, né, a evolução do tratamento. E ele diz isso em várias entrevistas, né, Flávia? Sempre, que a tanto que eu questão era briguei o quadril, e eu muito queria com entender como ele. funcionavam os bastidores, né, vocês. E outra curiosidade que eu tenho é com relação ao preparo para alguma cerimônia que ele participou. Eu acho que, não sei se foi em 2019, alguma coisa assim, ele participa de uma cerimônia com o Mbappé na França. Como é que foi essa preparação? Conta um bastidorzinho, né, para ele realmente ter condições de estar lá. Então... E me conta também como que funcionavam essas broncas, né? Por conta das entrevistas sobre o quadril. Exato. Vou começar pelas entrevistas. Briguei muito com ele, muito. Por quê? Porque uma vez o Pelé falando que a cirurgia deu errada, olha a cadeia. O que acontece com o médico que fez essa cirurgia? Sim. Entendeu? E o cara é um Dr. Dantas, um super beijo, um super especialista no quadril. Operou Eva Vilma. Eva Vilma foi para escola de samba, porque eu fiz a recuperação dela. Então não foi Dr. Dantas, foi a Flávia que devolveu a Eva Vilma a Sapucaí. Não. Então, assim, todos, né, operou conjunto, várias. Né? É um conjunto, e aí é da pessoa, entendeu? Então, eu fiquei muito brava, fui para a televisão, falei que não tinha acontecido nada, mas ele, Pelé tem uma força, né? O que ele fala é lei. Mas aí depois, no fim, enfim, resolveu, né? Parar de falar do quadril. Ele compreendeu, então, em algum momento que, pelo menos, ele deveria parar de... Exatamente, parar. Meu pai era muito fofo, mas, assim, dar o braço a torcer, errei, isso não existia, tá? Ele, dentro da personalidade dele, não dava. Mas eu acho que não é nem por mal que eu digo isso, gente. É uma construção. A vida inteira, uma pessoa, todo mundo dizendo amém... É difícil você assumir. Tudo que fez buscou a perfeição, né? Exato. E que ocupava a condição que ele atingiu, né, Bola? A gente está falando do maior jogador de todos os tempos e se não for o maior esportista, né, de todos os tempos, para mim tá? Para mim é. Eu falei aqui que hoje é aniversário do futebol, mas poderia ser aniversário do esporte. Tranquilamente, porque foi o homem que mudou o jogo, mudou o esporte e que atingiu uma perfeição muito grande, né, naquilo que fazia, né? Exato. Então, mas esse é um grande ponto. Ele teve a perfeição naquilo que fazia. Para o que ele veio, ele fez da melhor maneira possível e ninguém vai fazer igual. Agora, quando uma pessoa é muito extraordinária num ponto, o resto fica a desejar. E aí eu falo, ele não foi programado para ser pai, não foi programado para ser namorado, não foi programado para ser amigo, não foi programado para as outras coisas. Houve uma falta, mas tudo bem, né? Faz parte. E eu digo que quem estava em torno, se não foi muita terapia, para poder conseguir entender... É isso que eu falo, não vai mais de quem está no entorno. E aí muito, eu digo, muito. Porque família... Acaba às vezes sofrendo um pouco, né, Flávia? Muito. Por isso, né? Porque para ele era difícil, eu tenho certeza disso, claro. Entendeu? Não é que ele também... Mas era uma personalidade mais forte, a vida inteira, desde pequeno, né? Tendo a razão, todo mundo dizendo amém... Quando é que vai achar que eu estou errado? Não vai achar. Jamais, né? Não vai. Isso daí não passa, né, pela cabeça é muito mais do que da personalidade. O inconsciente dele diz, você está certo, você está certo, você está certo. Então, mas quem estava em torno, e daí é a família, a gente teve, eu pelo menos, eu falo por mim, foi muito tempo de terapia para poder entender esta pessoa que a gente convivia. E assim, é isso também. Ou ame ou odeie. Eu preferi amar. Aquele ame-o ou deixo, né? Mas vocês preferiram amar e abraçar, né? Eu preferi amar, porque no total era uma pessoa muito maravilhosa, mas né? E quanto a essa cerimônia com o Mbappé? Agora, a cerimônia do Mbappé, então. Nos bastidores, minha gente, ele não queria ir. Porque a foto foi linda. A foto é linda. Então, mas aí é que tá. O carinho do Mbappé com ele que também foi lindo, né? Também foi muito legal, né? Também tinha isso. O behind the cena era sempre um estresse, porque ele não queria ir por conta da condição dele. Ele precisava de ajuda. Ele tinha vergonha
Ou ele ficava irritado de não poder fazer as coisas sozinho? Eu acho que irritado de não poder fazer as coisas vergonha sozinho. Não. Vergonha não. Falta de autonomia, né? A falta de exatamente. Sempre teve muita autonomia, sempre fez tudo sozinho. E de repente ser dependente, ele não gostava. Né? Exatamente, ele não gostava. Quem é que gosta de ser dependente? Então, eu acho que é muito mais por isso. E de uma certa forma, acho que a gente também não pode esquecer que tinha, é óbvio, uma preservação da imagem por isso dele. Que eu perguntei, né? Porque, gente, ele sempre foi uma estrutura forte, robusta, sinônimo, né? E agora, de saúde, né? De bem-estar, sinônimo de saúde. Então, agora ver ele debilitado daquele... Nem ele gostava de ver que estava debilitado, né? Então, até ele falava, não, eu vou sair dessa... Porque eu briguei por conta da cadeira de rodas também. Que legal. A gente vai deixar uma série de conteúdos passando aqui. Eis aí a história da Placar é riquíssima. Tão falada foto, né? E dá pra ver, né? O carinho do Mbappé com ele, isso que foi legal, tudo. Muito, todo carinho. E tão carinhoso os dois, aí eu tenho que falar, que a Cecé é apaixonada, minha irmã menor, apaixonada por Mbappé. E aí ele, super fofo, coisa que ele não faz, ele falou, Mbappé, manda um oi pra minha filha. E ele fez. Pediu. Ele pediu. E o Mbappé mandou. Quebrou todos os paradigmas. Pediu pro Arthur uma assinatura. Que legal. Então, assim, legal. Muito fofo, foi. Uma reciprocidade, assim, de ambos os lados. De ambos né? Lógico, os lados. Do Mbappé é uma idolatria e do Pelé entendendo que é o jogador que talvez, né, seja aí um futuro melhor do mundo, né? Foi em Paris. Tão logo. Foi em Paris. Foi uma das últimas viagens. Foi nessa viagem que ele ficou doente? Foi, e então. o Neymar foi visitar no hospital? Foi, exatamente. Foi. Ele teve uma infecção urinária. Por quê? Porque não bebia água, bola. Eu também não bebo. Água. Deixa eu ficar quieto aqui, porque daqui a pouco vai vir... A Flávia também quase não bebe água, né? A Flávia quase não bebe água também, ó. Água, bola. Eu vou ficar quieto, porque daqui a pouco vem ONG, não sei o que, que precisa beber água, o Ministério da Saúde, que hoje não pode fazer nada. Não, tá bom. Tem que beber água. Mas então você falou, ele não queria ir para essa cerimônia? Não, ele não queria por conta da dificuldade. Não pelo Mbappé, Não óbvio. pelo Mbappé. Mas era isso que eu ia falar. Depois que ele ia, gente, voltava super feliz. Realizado, né, realizado de ter ido, de ter conquistado. E eu sempre falava, filho, pai, você foi. Ninguém reparou. A mesma coisa quando ele aparece com o Putin. E o Maradona, ninguém falou que você tava. Meu Deus do céu, hein? É uma foto de peso, digamos, né? Eu ia falar... É uma foto pesada essa, eu diria. Mas ele apareceu de cadeira de roda. Eu falo, ninguém comentou da cadeira de roda. Olha só que sensacional. Muito pelo contrário, de você vencer isso daí. Olha que bonito. O Era amor, fofo, todo, né? é fofo, todo carinho de todo mundo com você. E o Pelé, ele não tem rejeição, né? Ele tinha muita simpatia aí por todos, né? Até falei com a Flávia aqui nos bastidores a questão de como ele tratava, né? Todo mundo, cada um de nós. Em várias das vezes que eu estive com ele ali frente a frente, ali muitas vezes no Museu Pelé. A paciência que ele tinha, a paciência... Por exemplo, em uma das vezes que ele estava esperando para ser entrevistado, os repórteres já cercando, e aquela coisa, liga a câmera, liga a luz, liga a câmera, liga a luz. Ah, acerta, pera um pouquinho, vou entrar ao vivo. Ele tinha tudo para ficar nervoso. Ele falou, gente, daqui a pouco eu vou ter que aquecer, vou ter que entrar, eu tenho que me apresentar pro treino. Ele sempre brincou dessa maneira. Olha lá a foto sempre do quebrou muito, né? Com o Maradona. Com Maradona. E é o Eto'o lá atrás, né? É o Eto'o, Eto'o. Samuel Eto'o, perfeito. Meio Eto'o, né? Você tá meio bem, Eto'o. tá Que bem. hoje é presidente da Federação Camaronesa de Futebol. Perfeito. Onde foi essa? Foi algum prêmio da FIFA? Não, vocês sabem? Eu não me lembro. Alguma condecoração aí, né? Não me lembro. Perfeito. Eu sei que foi uma sequência de viagens que ele fez e para ele foi puxado, né, por conta desse deslocamento, mas depois voltou super feliz. Né? Flávia, ele que decidiu parar de viajar ou decidiram para ele? Não, ele. Ixi, tudo era ele, não tem essa. Por todos ele continuaria viajando e assumindo toda a agenda. E aí começa até o afastamento, né? Afastamento, entenda, do Pepito, assim, né? Digamos Essa foto é no sorteio da Copa do Mundo. Sorteio, isso. O Pepito manda aquela mensagem para os jornalistas, dizendo, olha, gente, né? Minha parceria com o Pelé é eterna, mas eu não preciso mais intermediar nada, porque ele parou, ele né? Já há muito tempo ele dizia que ele já tinha pendurado a chuteira, né? Isso. Mas ele ainda tinha alguns compromissos, então ele tinha que cumprir os compromissos acordados. Mas realmente ele foi diminuindo bastante. Por ele mesmo. Por ele mesmo.
A Por família ele não... mesmo. Bom, também que você falou, não adiantava, né? A família, mesmo que quisesse, ele tinha a palavra final. A final era dele, sempre. Na verdade é de vocês, né? Dizendo sim, pai. Sim, né? exatamente, tudo bem, Tudo bem, pai. Quer ver numa situação, Olimpíadas Brasil, eu dizia, pai, pelo amor de Deus, você tem que aparecer um pouquinho, que seja, como no Brasil você não vai aparecer? A própria Copa, como que, até que na Copa ele foi num jogo que eu tava com ele até, não do Brasil. Ele foi no jogo da Argentina com a Essa não me desce. Foi porque era aqui. Sim, foi aqui. Não, ele torceu pra Argentina ser campeã do mundo. Olha, mas, cara, eu nunca vou torcer pra Argentina pra nada. Não, pelo amor de Deus, vamos mudar o assunto. Exato, não foi de boa, ele só foi contemplar ali o Messi, talvez. Messi, eu acho exatamente. que foi de um papo de, eu acho que foi um papo de 10 para 10. Exatamente. Então Messi. tá perdoado, o não tá? Tá Mbappé perdoado, né? Já tinha ganho, uma Copa, né? né? E era América Latina. Digamos que tá bom, vai. América Latina e Europa, né? Onde é que a gente tá, amigo? Tá bom. Mais perto. Senão mais um pouquinho comentário. Não bebe água, não gosta de argentino. Daqui a pouco eu vou estar sozinho nesse programa. Vai ser difícil, vai ser difícil. Olha, eu vou falar pra vocês, não é fácil. E Flávia, ele falava, por exemplo, que... eu cansei, eu quero ficar mais quieto, eu não quero dar entrevista. Como é que era isso? Falava assim. Não, já cansei, já falei tudo que já tinha para falar. Quero ficar na minha, quero aproveitar o meu sítio, pescaria, que ele amava pescar. Era mais nesse, mas tinha exatamente esse discurso. Já cansei, chega, não precisa mais. Você falou que ele não veio preparado para ser pai, amigo, enfim. Ele veio preparado para ser filho? Como você chegou a conversar isso com a sua avó? Em algum momento? Eu acho que filho sim, porque teve uma passagem, né? Ele ficou bastante tempo com a mãe enquanto criança, mas de verdade, aí eu vou te dizer a minha opinião. O grande amor da vida dele era o pai, sempre foi o pai, né? Minha avó era uma pessoa mais dura. A minha avó, eu acho que era muito mais uma aprovação, sabe aquela coisa da aprovação da mãe? Que a gente sabe que tem isso dentro da relação entre pai e filho, né? Ou tem um que acolhe mais e o outro que é um pouco mais rígido. E com a minha avó, eu acho que tinha muito mais da aprovação do que propriamente dessa coisa do carinho. O afeto maior era sempre muito com meu avô, tanto que ele fala em inúmeras, se vocês forem pegar a entrevista dele, sempre o ídolo dele é o pai. Eu peguei uma da... Inclusive, mostra aí, Klaus, por favor, essa edição especial. Caso a gente não ache aqui, né? Desculpa, caso a gente não encontre, mas tem uma foto que é Pelé, Dondinho, e o Edinho da Placar, que é uma foto histórica, que seria muito legal colocarmos aqui, que ela é fantástica, né? Sobre a relação que fala um pouco 95 aqui, ou 96, né, no Santos. Bom, aqui tem uma da Dona Celeste, aqui, Flávia, né? Também com aqui da Dona Celeste com o Dondinho, ele no meio, filhão, né? Um papel de Tava bem vestido aí, hein, Flávia? Não, melhorou. Você que arrumou ele nessa foto? Não. E tem também uma histórica dele que a gente falou com o Edinho. Vou procurar aqui, enquanto isso vocês vão tocando bola aí, bola. Não, Gostou dessa, né? Tocando bola, eu gostei dessa. E ele era de abraçar? Ele era carinhoso? Então, ou ele não gostava? Você sabe que não, ele não era muito. Quem é a grudenta? Eu, né? Então isso foi uma coisa que eu sei que eu trouxe pra ele. Legal. Muito da minha entrada na família, eu tinha essa coisa de abraçar. No início, sabe quando você abraça, você vê a pessoa meio assim, dura? Aí, ao longo dos anos, a coisa foi mudando. Foi amolecendo, né? Foi amolecendo. Porque eu sou essa de ficar grudado sempre. Sempre chegava, abraçava, apertava ele. O Arthur com aquela brincadeira de mexer no cabelo e afofar o avô. Mas com os netos ele aceitava melhor. Aceitava melhor. Não que com vocês ele não aceitasse, mas o neto é neto, né?
É diferente, né? E é muito do jeito também, às vezes, mais antigo, né? Mais reservado. Exatamente. Tudo. Não eu é acho que por tinha mal, muito... mas é uma coisa que vocês foram quebrando, né? Você foi quebrando, Legal, principalmente, Cláudia, essa observação. e construindo, eu né? eu acho que Reconstruindo sim. essa questão do Pelé, né? Eu acho que sim, sabe? Porque tem uma passagem até da minha avó que me chamou muita atenção. Quando meu pai faz do cabelo dele o diamante e ele, na verdade, o diamante primeiro é para minha avó e, teoricamente, a minha avó cede para o Hospital Pequeno Príncipe. Naquelas imagens, ele começa a chorar. E minha avó, assim, não é um julgamento, tá, gente? É uma observação. Eu, do jeito que eu sou, já ia agarrar esse meu filho chorando. Ela fica batendo assim na perna dele, calma, calma, calma. Ela era, sabe? como Então, você falou, ela era ponta mais firme. Ponta mais firme, entendeu? Enquanto que quem era essa coisa do Dengo era mais o pai. É interessante, eu acho interessante essas observações. Mas Você chegou a conviver com o teu avô? Não, muito pouco. Na verdade, eu entrei na família em 90, ele veio a falecer em 96, mas era uma época que eu morava em Porto Alegre, então eu vinha pontualmente para São Paulo, né? Então, pouco. Para quem não conhece a tua história, breve, né? Você foi conhecer o teu pai com 19 anos. Eu fui conhecer meu pai com 20. Eu soube que eu era filha dele aos 18. A minha mãe me contou que eu era filha dele, então eu não cresci sabendo que eu era filha do Pelé, eu fui saber só aos 18. Dos 18 aos 20, eu nem quase tocava no assunto. Te incomodava? Sim. Porque era um conflito? Porque você conviveu com uma pessoa que você acreditava ser seu pai. Meu pai, desde os 3 anos de idade. Tá. Então, realmente, Bola, ser filha do Pelé foi uma construção. Tá? Porque eu tive uma referência de pai desde os meus 3 anos de idade até os 18, eu tinha referência de um pai. E para mim o Juarez sempre foi meu pai, né? Legal. À medida que eu soube que não era, e na verdade eu não tinha nenhum contato com ele também, eu falei, fica tudo do mesmo jeito, não vai mudar nada. Ninguém Meu tira pai o sentimento, é Pelé. né? Exatamente. Toma uma injeção e esqueci. Exatamente. Não é assim mesmo. É ser filha e agora passar a mãe, assim. Não, e a não gostar mais do outro como pai, né? Exatamente. Isso. Então, esses 2 primeiros anos eu negava, total. Até assim, não era todo mundo que sabia, contava meia coisa como um segredo. Era um tempo de aceitação, né? Que era um tempo exatamente, de até nem sedimentação. A aceitação demorou um pouco mais. Digestão, quase. De início de uma digestão. Sim. Tanto que aí eu mudei para Porto Alegre. Foi 90 que foi quando eu fui conhecê-lo. Por intermédio de uma tia, que hoje eu super agradeço. A história é meio poliana, tá, gente? É meio conto de fadas. Você acha que demorou para você aceitar porque era o Pelé? Também? Isso potencializou um pouco? Ixi, acho que não, Bola. Sabe por quê? Então, naquela época, voltando, você sabe muito bem que minha mãe é uma louca do futebol. Então, teve uma fase que eu não gostava do futebol porque... Por causa da sua mãe. Por causa da minha mãe, porque era chato. Ela só queria ver... A pessoa acordava e dormia vendo todos os programas de futebol. Pautada por futebol. Tudo. Então, era muito chato. Que loucura, né? Que loucura. Era gremista. Gremista, doente, continua. Eu sei. É mensagem, quando o Grêmio ganha, é mensagem no meu celular. Aguenta. Quando o Grêmio perde também, aí pé da vida. Então, muito isso. E outra também, por uma questão, né, que eu sou um pouquinho dos fracos e oprimidos, dinheiro sempre só pro futebol, minha gente. Os outros esportes não tinha mesmo investimento, sabe? Sim. Então eu achava muito injusto isso. Olha, que loucura, muito injusto. Que loucura. Só que é uma loucura verdadeira nesse caso. Porque ela sem saber de quem era filha. Exatamente. Exato. Então, aí quando sabe, na verdade eu acho que tem isso também, mas eu acho que mais era por não ter ligação nenhuma. Então eu não tinha essa coisa. Eu gostava do futebol, é óbvio, porque eu acho que corre mais no sangue, mas eu não tinha essa veneração, entendeu? Do futebol, do Pelé. É diferente, talvez, se fosse um menino, né? Tá. Que nasce e ama futebol e sabe quem é Pelé desde sempre. Então eu não tinha tanto essa ligação. Tanto que quando ela falou, é o Pelé, e eu, tá, e daí? Tipo, né? O que vai acontecer?
pode ter te trazido um pouco de medo, né? Sim, mil por coisas, ser o né? tamanho de quem era. Com certeza. Não consciente, mas inconscientemente sim, né? E aí, por conta da minha mudança, na mudança da família toda para o Rio Grande do Sul, essa amiga da minha mãe, que é considerada como minha irmã, ela escreveu uma carta para o meu pai. Então, aí começa a história do conto de fadas. Aham. Ela escreveu uma carta contando para ele que ele tinha uma filha, contando como ele conheceu a minha mãe, blá, blá, blá. E essa carta chegou nele. E quando ele recebeu essa carta, ele ligou, porque ela tinha deixado o telefone, ela ligou para minha tia Beth, lá em Porto Alegre. Tanto que ele falando, ela falou, pega o telefone que é teu pai. Não, para ficar ouvindo a conversa dos dois. Sim, tinha extensão tinha naquela extensão, época. era telefone. Não podia respirar muito perto não, hein, Bola? O ruim do celular é que não tem Não tem extensão, né? Olha, eu tô chateado, viu? Tem viva Porque voz, mas não essa tem nostalgia extensão. não teria mudado. Eu sou dos tempos... E daí eles conversaram. E aí eu lembro muito bem dele perguntando por que nunca me falaram. Porque teve uma você história, né? ouvindo pela- E eu ouvindo pela extensão, bem quietinho. Com a fralda aqui no... tapando É, o... cuidado, né? Pra não ver. E aí combinamos que eu iria. Eu Você não me viria pra lembro São Paulo. que eu viria para São Paulo. Isso eu acho que deve ter sido janeiro, fevereiro. E aí que começa a grande magia. Venho para São Paulo dia 9 de abril, tá? Ou seja, já veio atrasada, né? É. Janeiro, fevereiro já veio atrasada. Não, porque até organizar a agenda, ele viajava muito, por né, causa da Bola? agenda dele. 1990, E naquela época, então, ele ainda muito. estava super Eu acho que em nativa. 89 ele faz aquele jogo contra a Itália, se não me engano. Não, é 90. 90 Dos mesmo, 50, né? Dos 50 anos, foi. Não, 50 Foi Então, anos. olha isso o nível mesmo. Ele tava jogando. Ele e- estava jogando ainda. Então... Aí você vem em abril. Vim em abril, no dia 9 de abril, isso é importante. Dia 10, aí já fui pro apartamento na Jaú, na rua Jaú, e foi super fofo, fui perguntando a mesma coisa. Por quê? Por que que demorou? Por que que nunca procuraram? Por quê? Querendo saber toda a história Você veio de com a tua novo. tia? Não, eu vim sozinha. Sozinha? Sozinha. Sem sua mãe? Sem minha mãe, sem ninguém. Não, já tinha 20 anos, né? Não 20 aninhos, precisava. Ah, mas... Não. Bom, enfim. Não precisava. E naquele final de semana mesmo, eu já fui para Santos e ele me apresentou meus avós. Conheci a Cléa, naquela noite a gente saiu para jantar com a Cléa. Que já veio aqui, que já veio Clé. aqui, Clé. E mais o Eduardo Gomes, que era um amigo médico do meu pai. E aí ele fui com ele numa gravação. E ele muito básico, né? Para os outros, minha filha acabou e sai, não dá explicação, não nada. Jeito Pelé de ser. E aí foi assim. Aí as primeiras pessoas que eu conheci realmente foi minha avó, meu avô e a minha tia, Maria Lúcia. Tá. E aí, a partir disso, eu começo a vir para São Paulo com alguma frequência, mas não muita, porque ele continuava viajando. Você na com a sua vida sequência, lá também, e eu né? na Não, minha mas- vida lá. Por favor, a história da bola. Então, 10 de abril de 90. eu trouxe esta bola porque, assim, na verdade, eu e meu pai, a gente tinha um certo sincronismo. Essa é uma das histórias, ou a primeira história. Eu conheci o meu pai no dia 9. E por isso eu vi... Calma. E ganhei essa bola no dia 10 do 4. Eu entrei em trabalho de parto no dia 9 e o Arthur nasceu no dia 10 do 4. Então, que é a maior 17 premonição anos depois. do que isso? Um profeta, Incrível, né? é um profeta. Ele era sensacional. Foi incrível, E assim incrível. como isso, a gente teve algumas passagens que eu falo, é surreal. De coisas que aconteceram. Essa é uma delas apenas. Isso é uma delas. Eu digo é a primeira porque foi quando a gente se E conheceu. qual né? outra você lembra, assim, Flávia, também, Não. que marcou, assim, que você possa contar, Muito externar? sensacional. Assim, é bruxaria, tá? Ó, É... Cada um dá o nome que quiser, né? Exatamente, cada um nomeia da forma que Eu fica não vou mais à botar o vontade. nome das pessoas, mas eu tenho Claro. vários grupos de amigos, tá? E tenho amigas de infância. Tenho uma amiga A e uma amiga B muito próximas. A A mora mora na Europa. Só que a Chique, né? Chique. Tem amiga na Europa. Outro nível, né, Bola? Ela- Klaus, eu tenho você que mora em Santos e você me tem que até mora aqui, parece, né? ó. Exato, tá E bom, que tá né? ótimo, né? E a gente... É, Tá bom, né? feliz, Acho que né? tá bom, somos felizes. E a A pegou e falou: Flávio, tô indo pro Brasil, eu queria que meu filho conhecesse seu pai.
Eu falei, tá, tudo bem, tá, tô tranquilo, né? Vamos final de semana. Pego, ligo pra B e falo, tá chegando, vamos lá pro final de semana lá pro meu pai, que ela quer conhecer, né? Ela quer que o filho conheça, tudo bem. Só que aí, por trás, A e B tiveram uma discussão, brigaram. Coisa de mulher, Coisa né? de mulher. Aí, isso daí foi numa segunda-feira, tá? A gente ia no final de semana. Pego e falo pra A, que tá chegando. Falei com B pra gente ir passar o final de semana lá no meu pai. Não quero que B vá. Briguei com ela, não sei quem, não gostou. Só que B é muito, muito próxima, até porque mora no Brasil e a outra mora fora, né? Aí fiquei eu e eu não gosto dessas confusões. Fiquei eu já, putz grila, a confusão já tá feita, não vou falar porque vai dar confusão isso, o que eu faço? Estou eu na manicure na quarta-feira, começou segunda, quarta-feira. Estou na manicure comendo. Toda lady. Zene, querida, olha o que tá acontecendo, olha que saia justa, putz grila, não quero falar com B que A não quer e vai dar confusão, o que eu faço? A manicure veio e falou assim, de repente seu pai vai falar não, que não é pra vocês irem, cancelar. Eu falei, imagina, meu pai não vai fazer isso nunca. Ele fez. Sexta-feira, juro por tudo que é mais sagrado na minha vida, esse galho. ele me ligou e falou, não quero que ninguém venha pra cá no final de semana, eu vou ir lá visitar sua avó. Eu falei, pai, eu te amo tanto. Quebrou. Essa notícia é tão boa, isso é tão doce de ouvir, né? Inclusive, a vovó tá sentindo saudade de você. Eu sempre achei que seria melhor só família mesmo, né? Como que pode? Isso é campo quântico, minha gente. Isso é física quântica. Que legal, Ele, assim, hein? foi incrível. Resolvido. Não teve E A e problema B nenhum. nunca se encontraram juntas com seu pai depois? Se encontraram. Depois foi tudo passou, desfeito, mas naquele né? momento não dava. Ia ser confusão e eu não gosto de confusão. Ia ser confusão comigo e eu não gosto de deixar, né, ninguém chateado. Tá vendo? Então essa foi uma. Olha, E tiveram outras assim também, sabe? Incrível. O universo que conspirava. Universo. Muito, então. A gente era unicarne, sabe? Flávia, teve algum entrevero, alguma dificuldade entre vocês? Eu quero que você faça DNA, não quero. Como é que foi essa história? Obviamente que uma hora teve que fazer, isso. por reconhecimento de nome, esse tipo de situação. Porque é legal a gente trazer aqui, Lógico. Com certeza. publicamente, por todos os outros problemas que teve com a Sandra, enfim, né? Mas eu queria que você deixasse a tua história aqui registrada. Todo mundo sabe que como fala, o teu... tá tudo no campo do conhecimento. Até aqui, o desconhecido é o que ela vai falar. Não, né? exatamente. Não, o teu carinho, tudo, a convivência com ele super sadia até o último minuto, né? Inclusive. Mas eu queria que você deixasse aqui realmente registrado. Sim, senhora. Não, o DNA também nunca foi assunto. Nunca. Tanto é que eu entrei na família em 90. E o DNA só aconteceu, minha gente, em 2012. Nossa. Caramba. 22 anos depois. 2012. Mas Por também era só quê? olhar pro rosto dela, né? Porque... Olha, não precisa fazer muita força, viu? Não, mas até aí tem um monte de gente parecida. Não tem um Pelé igual o jogador? sim, verdade. É o Nicanor. Sócia. Inclusive, Justo. na cobertura do velório, que eu estava lá, né? Não nos conhecemos ainda. Eu tirei uma foto do Nicanor, né? Dizendo que até o Sósia veio prestigiar, prestar uma última homenagem ao rei do futebol. Exatamente. Mas foi 22 anos depois. E por quê? Depois. Porque a marca tinha sido vendida, né? E aí a marca pediu que regularizasse essa situação, né? Porque poderia não ser, né? A minha mãe ela estribucha quando fala isso, porque ela sabia e tinha certeza, enfim. Mas juridicamente Mas não. foi do ponto de vista jurídico. Né? E ele brincou com essa situação? não, quem brincou fui eu, então. Detalhe, quem brincou com a situação fui eu, porque a gente fez o exame, deu lá 99,999999999. Eu brinquei e falei, viu? Ó aqui, pai, tá feliz? Ele falou, eu nunca tive dúvida. Ainda tomei na cara, Ou seja, tomou uma, né? Tomei uma, assim. E foi realmente, nunca teve, sempre, muito pelo contrário, acho que foi toda a minha passagem mesmo, poderia ter dúvida, poderia ter atrás, né, os outros da família, mas eu confesso que eu nunca soube, porque também eu acho que muito ele era a ordem, né, se ele falou,
Tá falado, Tá né? falado. Mas nunca, nem ninguém, em momento nenhum falou nada. E ele nunca deixou escapar, tipo, se ele tinha alguma dúvida, entendeu? Não, Nunca. você vê, Nunca. e não tem o porquê, não querendo alongar, mas enfim, você falar, mas por que o Pelé não reconheceu uma e reconheceu a outra? Cara, cada caso é um caso. É de como chegar, como sair, como respeitar, como não. Olha, Né? É delicado? Mas com a Flávia ele foi fazer o DNA 22 anos depois. não, e cada caso é um caso, e eu posso falar como jornalista, fazer uma defesa também ao seu pai, em 2 momentos. Um deles foi nessa coletiva do diamante, né, do fio de cabelo que virou diamante, foi instruído, né, ele deu depois uma coletiva lá no Santos Futebol Clube, e foi instruído para os jornalistas de que ele só falaria sobre este assunto. Mas sempre aparece, ainda mais naquela época, um repórter corajoso que pergunta sobre outro assunto. Outro assunto. E perguntaram sobre a questão da Sandra e esqueceram que era o Pelé que estava lá, que não tem tempo ruim para ele. Ele falou, não tem problema, eu vou te responder, vou te explicar com a maior categoria e com a maior Sempre. tranquilidade. Mesmo ele tendo furado como um jornalista, tem que tentar, né? Tá Claro, ali, faz parte. tentado ali a orientação do assessor. Ele não viu problema, não viu tempo ruim em nada. Ele E- sempre tinha uma saia, ele sabia sair de qualquer saia. E Não numa tem tempo naturalidade, ruim. né? Ele nem transpirava. Você não vê. Eu já vi várias reportagens que eu percebi essas contrapontos, mas nenhum risco no olho não mudava. É isso que É isso me incrível impressionava. isso. Exatamente, para ele, não era aquele negócio aí se controla. Não, ele Era até dava natural. risada. Era natural Era para ele natural. sair dessa saia justa. E também tem a outra questão que o próprio Vicente Cassione conta, né? Que ele tentou, de uma maneira muito elegante, também contornar, mas não foi possível, né? Foi, ele tentou. E aí a Flávia que pode também... Posso mais ou menos, porque da história dela a gente não sabe, né? Claro. Cada um, só os 2 poderiam falar, né? Perfeito. Então, eu brinco que eu uso o lado da psicologia para falar um pouquinho, da psicanálise. A diferença entre eu e a Sandra, pontual, é que eu cresci não sabendo que eu era filha dele. E a Sandra, desde pequena, até onde eu sei, sabia que o pai, o Pelé era o pai. Então, eu acho, de novo, existe uma questão muito pontual dessa questão de pais e filho. Uma coisa é uma criança ser preenchida com um pai. Eu tinha um pai, eu tinha um representante de pai. Então, eu fui preenchida desse sentimento de acolhimento paterno. Sim. Ela não tinha. E, além de tudo, de não ter, ainda trabalha com a rejeição. Porque o que você vem? Eu tenho um pai, mas eu não tenho acesso a ele. O que a criança pensa? Ele não me quer. Então você cresce um adulto com essa visão. Então quando você chega para esse adulto, aí O copo já está transbordando. o copo já está transbordando. Claro. Assim, e dentro das coisas que eu acredito que somos todos Wi-Fi e trocamos energia, uma coisa é uma criança chegar com essa falta, eu tenho falta de você porque eu sei que você era meu e eu não te tive. E a outra criança que sempre teve um pai e agora está conhecendo mais um. Né? Então era assim, o meu approach com ele foi completamente diferente. E aí, até voltando à questão do DNA, 1990 eu conheci meu pai. 2001 foi a primeira vez que eu apareci publicamente. Então, 11 anos depois, porque eu não queria. Meu pai até quis me levar no Jô. Eu falei que não, eu não queria, porque para mim o importante... Mas foi noticiado. Era o... Não foi. Zero. De 90 a Agora, 11 2000 anos ali foi de uma relação foi que foi uma amadurecendo relação- encoberta, assim, Exatamente. tranquila, né? totalmente, completamente encoberto. Isso eu acho que talvez tenha sido muito importante para vocês dois, né? Totalmente, então. Tem mais isso. Como consegue? Não consegue porque agora eu gosto das câmeras, mas antes eu não era da telinha. E aí foi o que aconteceu. Na verdade, teve um problema do Hélio Viana, que era o assessor dele na época, com a Unicef, uma coisa de dinheiro. E aí o Hélio espalhou numa notícia que o Pelé tinha uma filha, mas ele pagava para essa filha não aparecer. E aí meu pai,
Eu estava trabalhando, atendendo, meu pai liga e fala. Aquele tempo, a sessão da Flávia de fisioterapia não era tão cara como Não. é hoje. Hoje já, tá. claro. Está valorizado, devidamente Claro, o valorizado. profissional né? foi, né, se aperfeiçoando. Claro. Cursos em Cambridge, em New York City. Para de falar isso com bola. Ele ligou e falou, filha, vai aparecer um repórter na sua casa, você dá entrevista. Eu falei, pai, o que está acontecendo? Ele falou, estão falando aí umas coisas que não é verdade. Dá entrevista. Aí a pessoa que vos fala não estava trabalhando, não estava adequadamente para aparecer Trajada, em público, né? trajada. Como a nova filha do Como Pelé, a nova né? filha do não estava Pelé. com as vestes reais. Exato, Nada unhas real. feitas. Nada real. Na verdade, estava unhas com uma não estavam- vida real, a vida como ela é, né? Exatamente, a vida como ela é, tinha acabado de correr, tava todo cabelo esgranhado, aquela coisa toda. O Eduardo, na época, eu casada, o Eduardo me liga e fala, Flávio, o que está acontecendo? Tem um monte de repórter na frente do prédio. Eu Mas falei, não era um Eduardo, só? eu falei, Eduardo, meu pai falou que eu tinha que dar, mas não era um só. Eu falei, Eduardo, mas eu não posso aparecer desse jeito. Aí ele falou, o que você quer que eu faça? Já nervoso, porque o Eduardo sempre foi nervoso. O que você quer que eu faça? Eu falei, não consigo dar uma entrevista hoje. Você dá um jeito. Se vira. E se vira. Aí o Eduardo, muito prontamente, foi lá e falou, a Flávia não vai falar nada hoje, amanhã, às 6h, ela vai dar uma coletiva. E aí deu tempo de eu ir pro cabeleireiro, Opa. me arrumar, Dia de preparar princesa. toda, dia de Claro, princesa. nada mais justo, né? Mas mal sabem vocês que esse dia, o que aconteceu, me deu um branco. Eu não sabia nem dizer qual era o meu nome. Você lembrava que era filha do Não Pelé? me lembrava que era filha, não me perguntava, não. Eu tava num nervoso. Não sabia onde nasceu, mas nada. Não sabia lé com cré. Nada. Uma coisa absurda A de câmera ela é nervosa. muito intimidadora Não, mesmo. mas isso que às não tinha vezes. nem câmera, eu só estava pensando. É. Aí nisso o Eduardo trabalhava na Agfa, chamou a assessoria de imprensa para me brifar, para me organizar, e a pessoa assim... Entendi, Pelé. Parecia que tinha tomado um negócio. Gente, foi a coisa mais incrível também. Foi eu descer o elevador, aí fizeram na sala, Salão de festa. no salão de festas, mas parecia um jogador, tipo quando vocês terminam Claro. o Claro. jogo, toda aquela mesa cheia de microfones. Você é filha do Pelé. César Tralli, um fofo, beijo. Foi ele quem moderou todas as perguntas e foi maravilhoso. Ali eu entrei, consegui responder todos, lindo e maravilhosamente. E, exatamente, por não ter conflito, todo mundo me esqueceu. Acabou a polêmica. Pô, Não então teve foi polêmica. perfeito. De verdade, foram 2 dias só nessa loucura. Assim, um dia eu dei a entrevista. Desmentindo o Desmentindo Hélio que o você Hélio. recebia pra ficar quieta, óbvio. Nunca, de jeito nenhum. E no dia seguinte ainda tinha um pouco de burburinho, de Um rescaldo, né? repórter. Mas não durou mais do que 48 horas, Não pelo durou visto. mais do que 48 horas. Porque que- não tinha drama, gente. Não tinha, né? A verdade, o que eu sempre falei? Eu sou uma pessoa afortunada que tenho 2 pais. Tive um pai da minha infância até agora, e a partir de agora, que já faz um tempo, já tem 11 anos, tenho um outro pai também, né? E viemos construindo uma relação e tá tudo bem, não tinha drama. Então a coisa morreu, assim. E aí no dia seguinte, seu Edson foi embora para Londres, o Eduardo foi embora para Alemanha e me largaram lá. Você foi trabalhar. E você foi trabalhar. Eu fui Foi atender. trabalhar, foi atender. Justo. Exatamente. Quer coisa melhor do que essa? Foi assim. O que mais você admirava no teu pai? Ai, de verdade, assim, o bom humor quando a gente estava em casa. Quando acordava. Tá? Não ele acordava, botava música na casa, eu adorava música? isso, todas, qualquer música. Ele acordava e Menos as ligava. dele, né? Não, até as deles ele colocava. Não, mas ele era uma pessoa que gostava desse movimento. Eu acho o que eu, assim, é essa coisa dele ser muito alegre e quando a gente estava juntos, ele queria que todo mundo estivesse bem, feliz. Então, ele nunca negou esforço do tipo, estamos todos no Guarujá, mas as crianças gostam do pônei, trazia o pônei da fazenda para casa, para deixar todo mundo feliz, entendeu? Entendo. Ah, vamos para o sítio, levava todas as bicicletas, cama elástica, tudo. Até a estátua. Até a estátua. Já trouxe porco pro Guarujá para deixar a gente feliz. Tá então, vendo? esse tipo de coisa... identifico A com satisfação isso. dele era ver as pessoas
pessoas no entorno felizes, né, Flávia? Ele Então, mas não isso me não é disse- ser um bom amigo? Eu não digo nem bom pai, não entro nesse Não, calma, sentido. Bola. O que eu quero sempre dizer é se dentro do padrão normal... Mas ele não era normal, Flávia. Então, mas isso aí, meu filho, você que não tá dentro da história, vai entender, né? Porque todo mundo quer aquele... Por isso que eu digo... O pai do dia a dia, né? O Não, pai pai que do leva dia- na escola, o pai que se preocupa com o boletim, Esse que faltou. pergunta se você chegou O pai bem. eu não entro na história, mas Como é que tá a lição? E como O é que cara dá que se lição? aproxima como amigo, ele tem que saber disso. Não, então, Mas foi calma, construída mas uma relação é isso que eu tô bonita, né? falando. A gente precisou se organizar, aprender que ele era deste modelo, entendeu? E é isso que eu te falo. Quanto tava lá junto, maravilhosamente bem. A hora que eu ia embora da casa, não perguntava se eu cheguei, se chegou bem, filha, foi tudo bem? Entendi. Não acontecia isso, né? Eu sou Claro. meio Pelé, então. Então Sabia. muda. Não, é verdade. Então muda porque é bom, né? Muda porque é bom. Minha esposa fala isso. Muda porque é bom. Mas não é por Pros maldade, normais. Eu sabia? sei Não que não é maldade. defendendo. Não, É tanto é que isso. eu falo, não é Não, por mas, maldade. Isso não é uma crítica, é uma observação. E também não é porque a gente não se preocupa. Exatamente. Mas foi o que a terapia falava. Ela falava, Flávia, não espere do seu pai uma atitude de pais normais, porque não vai ter. Não dá, não cabe, entendeu? Flávia, não essa cabe. terapia você fez sozinha ou você fez com algumas das suas irmãs ou com... Não, Foi sozinha? terapia sozinha. Começou mesmo, lá né? em Porto Alegre com a minha querida Elma falecida e depois aqui mesmo já, né, nesses últimos anos tem que trabalhar Só o cabeção. você fez. Ah, não, eu acho que todo mundo fez. Cada um no seu tempo. No seu tempo, cada ao um seu no jeito, seu com o seu momento. profissional. Porque também tem isso, né, Bola? Existem vários Pelés. Eu digo que nós da família, e principalmente os filhos, somos uma grande colcha de retalho. Cada um tem uma história. No meu entendimento, tá? Kelly, Edinho e Jennifer são do primeiro bloco de uma fase que ele era muito famoso, ou seja, extremamente ausente. Tá. Então, tem um outro olhar. Perfeito. Joshua, Celeste já pegaram um outro momento que é mais ou menos o meu momento. Que ele ainda assim era ausente, mas um pouco mais presente. Perfeito. Só que depois também Joshua e Celeste saem de cena. E quem ficou fui eu nesses últimos anos. Então, assim, nesses últimos... 2012, mais ou menos, eu acho que quando a Síria se separou e voltaram para os 10 Estados 10 Unidos. anos, né? Nesses últimos 10 anos, eu acabei sendo a filha que estava mais presente por contingência, porque estava no Brasil. O Edinho, com as coisas dele de trabalho e situações, não estava tão presente. Então, eu também peguei um outro Edson que estava mais velho, que não Mais estava vulnerável. viajando, exatamente, mais sensível, vulnerável. Então, é um outro momento que eles também não estavam tão presentes porque eles não moravam aqui, né? Porque partiram para a vida deles. Porque partiram para a vida deles. Então, assim, E aí, o meu olhar é outro também. Ele sentia falta, você acha? Acho. Quando ele estava mais presente, foi o momento que os filhos não puderam Exatamente. estar do lado dele. tá Você do acha lado que dele. fez? Acho porque a gente teve em 18 para 19... Foi do tempo que eu estou na família, foi o primeiro Natal e Ano Novo que passamos todos juntos, todos os filhos juntos. Tanto que quando a gente combinou isso, eu fiquei com medo. Eu falei, ai meu deve Deus. ter sido o primeiro, porque se nos outros você não participou, Sim, então não estavam todos os exatamente, não filhos. estavam todos os filhos. Bem colocado. Então, eu fiquei com medo. Eu falei, ai, pronto, meu Deus, ele vai ter um negócio. E foi tão legal, Bola, tão, porque é um sentimento que todos estavam lá totalmente presentes, completo, querendo estar lá. Tanto é que eu contei já até um dia para você que teve, para variar, eu entre o Natal e o Ano Novo, voltei para São Paulo para trabalhar e todos eles se encontraram para jantar. E ele não foi chamado. E ele ficou bravo. Não chamaram o Não Pelé. chamaram o meu pai. Não, Foi algo só era entre dos os irmãos. filhos, Exatamente, assim. dos irmãos, com Não, sobrinhos. porque se ele fosse, ia tumultuar tudo, né? Mas ele saía de vez em quando, tá? Não era bem assim, não. Imagina. E aí ele ficou bravo. Ele, como assim? Porque daí a gente foi mostrar a foto. Olha que foto linda e não sei o quê. E ele, como que foram e não me chamaram? E não sei o quê. Então... Espera o Edson falando, né? Ele saiu do Pelé. Exatamente. Por que não fui? Por que eu não fui? E é bonito porque no final, né, nos últimos anos, e a gente inclui nessa década,
a gente viu um cuidado, assim, a leitura que eu fazia já como repórter, né, de um cuidado da família em expor e aproximar todos, né, e principalmente nos últimos momentos, mas de que fosse ali todos os problemas, os desencontros, tudo isso fosse sanado e todos terminassem ali e estivessem juntos, né? Exato. Isso inclui a parte da Sandra, a Su, a Kelly, Edinho, todo mundo ali no pacote. A gente sentiu que tinha essa missão final ali de vocês, que vocês se uniram para fazer esse propósito. E essa é a leitura mesmo, né, Flávia? Foi essa leitura muito assim, do dia que ele entrou no hospital, que era para ser uma breve passagem, do dia 29 de novembro. O que aconteceu? A ideia é porque ele estava com uma infecção no pulmão, não era uma pneumonia. Mas Ainda foi Covid que ele entrou no hospital? então, na verdade, ele teve Covid. E do Covid sobrou essa infecçãozinha aí. Não que ele tenha entrado com Covid. Não, tá. exatamente. Não. Ele ficou com uma tosse, essa tosse não passava, e aí foi o médico dele pediu para que fosse para o hospital. E aí foi detectada essa infecção pulmonar, não uma pneumonia, mas era uma infecção. E aí era para ele sair do hospital. Então isso foi 29 de novembro. Dia 10 de dezembro começou a complicar um pouquinho mais. Tanto é que a Kelly chegou. E eu falo que eu me internei a partir do dia 10, eu não saí mais do hospital. Fez morada ali, né? Fizemos morada lá. Mas ainda assim, ele ia sair para o Natal, porque a infecção estava sendo controlada. Mas qual era a questão, né? Era uma pessoa que já tinha outras comorbidades, né? Então, ele já estava com uma insuficiência cardíaca, era uma pessoa que tinha um único rim e era uma pessoa que tinha um câncer. Então, o corpo não reage da mesma forma que o nosso corpo. E, além de tudo, dos 82 anos, né? Então, a coisa sempre foi mais lenta. E quando foi? Copa do Mundo, 19, né? Não, último 22. dia. Tá. Terminou dia 20. Não, 19, isso. 20. 19 a data, foi 19 a finalíssima. Finalista. Tanto é que ele viu o jogo. A previsão era dele ir para casa. Que é a data do milésimo gol, né? 19. Não, mas já era dezembro. Dezembro. A previsão era de passar o Natal em São Paulo, em casa. Tanto na casa dele, na Jaú. Tá. Tanto é que estava combinado, não dava para ir para o Guarujá, mas passaríamos todos em São Paulo, né? Em casa. Uhum. Isso era 20. Dia 20. Dia 20. Quando foi dia 22, os médicos falaram, olha, tem um outro foco de infecção que a gente não está entendendo e sabendo onde é que não vai dar para ele sair para o Natal. Beleza, tá bom, não vai dar para sair para o Natal. Isso foi 22. E ele consciente? Então, ali de 20 estava ainda consciente. 20, 21. 20 foi uma segunda, 21, 22. 23. Aí que eles falaram. Dia 23, eram 7 horas, porque eu estava indo levar o... não. Então, como eles falaram, não vai mais sair, o Arthur via para Curitiba. Ia ficar o Natal com a gente. A minha irmã falou, não, já que vocês vão ficar no hospital, manda o Arthur para cá. Eu tô levando ele na sexta-feira, dia 23, a Kelly liga. Isso era 7 horas da manhã. Os médicos disseram que não tem mais volta. Rim começou a parar, os órgãos começaram a parar, a infecção era no rim, só que ele só tinha um rim. E até eu questionei, mas uma hemodiálise, alguma coisa assim, não tem jeito, nada. O Dr. Fábio Nazi falou, Flávia, não tem. Agora realmente é esperar e dar conforto para ele. Avisem todos que tem que vir antes, né? Porque até os meninos iam chegar, mas iam chegar... Os meninos, você diz, tem a Celeste e o Joshua Celeste, ou o Otávio e o Gabriel? Celeste, Joshua, Otávio e Gabriel a gente avisou também.
Não, mas antes, pro Natal, o Gabriel... Os meninos estavam nos Estados Unidos. Eles iam passar, o Gabriel e o Otávio. Então, não foi falado. Joshua, Celeste e Gemima iam chegar, tipo, no dia 25 ou 24. Sei lá, eu sei que eles tiveram que antecipar a viagem. A mesma coisa o Edinho. O Edinho estava em concentração. Sim, estava trabalhando em Londrina. Estava trabalhando em Londrina. E aí, no dia 23, eles falaram, chama todo mundo que tem que vir agora. Porque, na verdade, naquele dia eles tinham dado 24 horas. No dia 23, deram 24 horas. Tanto que o Arthur começou a chorar e falou, não quero, não quero, não quero. Eu falei, eu não quero que você esteja aqui também. Eu acho melhor não. Não sei, não achei melhor. E ele foi ou ficou? Não, ele foi chorando a viagem inteira. E aí, no fim, daí... Bom, aí chegaram todos. Acho que no sábado de madrugada, porque o tempo era mais ou menos 24 horas. 24 ou 48 horas, né? Ou seja, no dia do Natal. E aí eu comecei, palhacita, falando, pai, você vai embora justo no aniversário de Jesus. Você tem que chegar em grande estilo, né? Não pode ser em qualquer outra data. Você vai querer chegar chegando. E que data, E né? que data, né? E aí não foi. Não foi, mas aí todo mundo ficamos todos no hospital. A ceia de Natal foi no hospital mesmo? Foi no hospital. Aí só estavam os full time filhos. ali, né? Então, aí 23, 24 já chegou todo mundo. Aí a gente ficou 24, 25, 26, daí chegou o Arthur, chegou os netos. Aí chegaram todos os netos dia 26. Já que não tinha acontecido a passagem. E a gente ficou lá até dia 29, né? Na verdade, então, até dia 26. E aí, cada vez, aí ele já estava bem, do dia 23 para frente, ele já estava no conforto, que eles chamam, né? Eles dão uma medicação para ele ficar só dormindo. Porque o que acontece? Como o rim não estava mais filtrando, isso dá dor, começa a inchar, uma coisa bem desagradável. Mas, graças a Deus, ele ficou inchado, barriga, mas o rosto, nada aqui, não. E aí foi isso, 25, Natal, domingo, 26, 27, de novo. 28, viro eu e falo, chega, gente, porque tava todo mundo, tinham 12 pessoas no hospital, no hotel, que né? virou um hotel. Virou um hotel, esses, entre aspas, tá? Brincaram com isso, né? Que aqui virou o nosso virou nosso acampamento, porque estavam todos lá. O Einstein, obviamente, disponibilizou um quarto, era na semi-intensiva, mas aí foi o que eu falei, gente, aqui é um hospital, isso aqui não é mais colônia de férias, porque é comida para 12, e é óbvio, eles super, né, nossa, não tenho o que falar, então era fruta, cesta de fruta e comida, um monte. Na quarta-feira eu virei e falei, gente, chega, vamos começar a voltar a fazer escala, né? Uns vamos dormir todo mundo fora, vai e volta, porque isso aqui é um hospital, né? E fica um trânsito. O povo nem roupa mais usavam a roupa do hospital. Gente, a família é uma coisa de louco. Família é coisa boa, hein? Não, foi assim, o lado hilário, né? Mas a gente tinha que achar um conforto, positivo, o lado né? positivo. Mas que bom que foi com todos, né, Flávia? Acho que essa questão é o principal, né? Que você tá falando, que pôde ter essa participação de todos, né? Foi bem difícil, óbvio que cada um ali leva de um jeito, eu trabalhar mais palhaça para tentar... Até porque, eu vou falar palhaço, porque eu não queria mais ver meu pai. Isso aí era uma coisa muito unânime minha e da Kelly. A gente não queria mais ver ele daquele jeito. Não faz sentido uma pessoa ficar acamada. E deu pra sentir vocês a todo tempo nas redes sociais, tentando passar uma imagem legal, uma imagem positiva, de quebrar, né, driblar ali o que vinha, porque vinha muita informação, muita notícia, né, de que inclusive já estava ali nos cuidados paliativos, tudo que coisas que são muito invasivas para a família, né? Isso foi o ponto principal, porque a gente não tem domínio nenhum sobre o Instagram do meu pai. Perfeito. E a marca só colocava coisa dele jovem, não dava notícia atual. O Instagram é atualidade, é o que está acontecendo agora.
isso fazia com que tivesse mais especulação. E a especulação gerava essa coisa negativa. É uma coisa até que vocês discordavam, né? Totalmente. Achavam... Então, curioso. foi aí eu e a Kelly, a gente falou, vamos... Até a gente brincou, né? Eu falei, vamos agora começar a alimentar a nossa rede com Informações as corretas, informações do que está acontecendo. A Kelly mesmo se prontificou e falou, a marca não pode nos processar, porque a gente está falando do nosso pai. Do Edson, óbvio. Exatamente, a gente está falando do nosso pai, a gente não está falando do Pelé. E aí, por isso que a gente começou a uma forma inteligente alimentar... que vocês conseguiram alcançar e que, pra gente, ó, Flávio, eu confesso aqui em bola, vou ter que confessar. A Flávia e a Kelly viraram meus sininhos ali. Eu ficava esperando por conta de informações, porque elas viraram as assessoras de filhas / assessoras de imprensa do Não, porque Nada rei. mais oficial do que isso. Nada né? mais oficial. Não, porque era muito ruim ver o povo já matando ele antes, Então, entendeu? essa questão, Essa que é a pra mim, questão. É muito triste. A imprensa é maravilhosa, mas ela tem um lado muito negativo e era muito terrível. E, obviamente, tem pessoas de dentro do hospital que vendiam coisas, sei lá. Eu só sei que saíam Vendiam, informações, muito vazavam sigilosas, informações sigilosas, só que não eram verdadeiras. Aí é que tá. Uma forma é você informar, outra hora você dá a informação como algo sensacionalista. E era o que a gente não queria, entendeu? Lógico, a situação estava delicada, mas você tem formas de falar. Porque, mal ou bem, a família é gigante, gente. Tinha minha tia que estava em outro. Eu tenho uma prima na Alemanha que falava, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Já vieram falar que o tio morreu. Eu falei, calma, não aconteceu, entendeu? Então, tem que ter um pouco desse respeito. Afinal, é uma pessoa. É isso que a gente quis passar, que é uma pessoa que está doente, mas que não pode ser levado nesse sensacionalismo, né? Então, foi isso que a gente tentou e foi, graças a Deus, deu super, né, certo até o final. E deu mesmo, né? Não é que ficou marcado de uma forma negativa, pelo Não, contrário. Eu acho que a né? família conseguiu muito, e eu faço a leitura como repórter, né? E cobrindo ali, né? Tava em Santos, sou de Santos, né? Moro lá e na ocasião ainda cobrindo em jornada dupla, viu, Bola? Pela Folha de São Paulo e também para a revista Placar, né? Tentando que fazer malabarismo. E a gente entendeu isso, essa foi a leitura que a gente teve mesmo, que elas queriam prestar um serviço, né? Queriam tentar esclarecer a situação, era muito difícil, tinham muitos tabus ali, né? Exatamente, por conta da da marca, né? Que não eram marca, fáceis de serem... Mas que por muitas vezes elas queriam esclarecer e tentar deixar a situação mais lisa, mais clara possível pra gente, né? Foi exatamente isso. E que não era fácil, né? Até o momento que realmente chegou. Quando vocês, eu sei que a gente está falando, lógico, de vida do Pelé, mas a despedida ela foi uma coisa muito bonita, a gente conversava aqui, né? Principalmente pela presença do público que sempre amou e reverenciou o Pelé. Como é que vocês decidiram ali os detalhes? Era um pedido, né, do Pelé também, né? Explica um pouquinho ali como é que foi, porque tem um pouco de teimosia nessa história. Pela cara dela, não, tem hein? teimosia. Assim, ó, hein? eu vou ser bem sincera, meu pai não falava de morte, gente. Nada. Ele tinha pavor desse assunto, eu não sei bem o porquê. Tanto que ele não foi no enterro do pai, ele não foi no enterro do irmão dele, ele não ia ao hospital, ele não ia. Esse era um assunto que ele mesmo chegou um dia a falar, eu só vou no meu próprio enterro. Só vou em um único velório e enterro. Sim, no meu. Exato. Só. E assim, Medo. ele era assim, não gostava. Não gostava, E era um assunto que não gostava. Então, de verdade, não tinha nada preparado, absolutamente. Não teve muito isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não deu para ter essa conversa. E por outro lado, que daí isso é uma minha, né, do meu lado. Eu gosto das coisas bem claras, mas o meu pai tinha essa coisa e a família tem um pouco esse lado de querer sempre poupá-lo. Então, de verdade, não foi conversado mesmo. Mesmo quando ele estava com o câncer, ele mesmo não era muito clara a coisa, porque ele não gostava de tratar dessas realidades. Então, tanto é só um corte, toda vez que ele tinha que voltar para o hospital para fazer a quimioterapia,
Era um baile, gente. Vocês não têm ideia. Porque ele dizia, o que eu vou fazer lá? Eu tô passando bem. Ele não tinha dor. Realmente é um tipo de câncer no intestino que não dá dor, né? E diferente das outras pessoas. Então ele falava, o que eu tenho que fazer lá? Eu não tenho nada. Porque tinha o médico junto com a Márcia, achavam que não podia se falar para ele que ele tinha que manter o tratamento, porque podia ter metástase e coisas assim. Então você tem que ter um período de quimioterapia, né? E como não era claro, eu falava, gente, mas ele não ajuda. Ah, mas não, isso impacta no bom humor dele. Fato. Porque ele, nesses últimos tempos, até por conta de tratamento, o humor não era o melhor, né? E na cabeça dele eu vou pro hospital, eu tomo aquele remédio, eu passo mal. E, gente, voltando mais uma vez no ponto, 82 anos. Um idoso. Com todo agora, respeito, era o Pelé, mas era um idoso. Exatamente. Então ele era difícil, era sempre uma briga, ele não ia. Gente, até, olha, por orientação médica, a gente deu o remédio, ele tinha que voltar para ver se ele vai relaxar e a gente consegue enfiar ele no carro. Quem disse? O remédio deu efeito rebote. Ele ficou mais acordado. O Pelé subia, cabeceava. Exatamente. Queria entrar em campo, não queria. Ele falava, vocês estão me enrolando. Cadê a chuteira? Cadê meus aparelhos? Flávio, devolve os aparelhos da sala de musculação. Ficava bravo. Então era um momento bem tenso, porque a gente precisava vir, né? Sim. A gente queria que ele continuasse, mas era uma resistência e eu acredito que ele não sabia de verdade, mas era um funcionamento dele, tá? Eu acho que também era o cuidado que os médicos tinham de fazer e levando, mas isso custava, porque era a base de briga, era a fight mesmo, para ele vir. Aí depois ele vinha, daí ficava tudo bem. Então essa programação final, né, o sepultamento ali na vila, foi tudo tudo isso... eu e a Kelly. Tudo eu e a Kelly, também super difícil de resolver, mas é isso, tinha que resolver. A Márcia, naquele momento, falou, eu não quero pensar em nada, então sobrou para quê? Para nós duas. E aí... A Ké foi sempre, desde o início, falou, não, tem que ser só na vila. Eu, Flávia, por morar em São Paulo e saber do tamanho, achei que tinha que ter tinha que parar primeiro em São Paulo e depois ir para a vila. Mas aí, num geral, a gente falou, não, a vila sempre foi o lugar dele, era onde ele amava, vai ser lá. E aí, a gente entra naquele... Paciência, que é um momento que era virada de ano, início, né, férias, ir para praia, ir para Santos é confuso. Paciência. Mas também Santos estava recebendo um contingente muito maior de pessoas do que... e que fiquem os números aqui, que eu lembro muito bem, foram mais de 150 mil pessoas passando pela Vila Belmiro ali naquele período, Bola. E o período também, no Museu Pelé, janeiro, foi o recorde de visitação do Museu Pelé. Eu levantei o mês a mês junto à Prefeitura de Santos. E foi um boom, todo mundo queria conhecer... Despertou até a questão do Museu Pelé, né, que tá ali na cidade, que passou já por crises, por dificuldades, mas também hoje passa por um bom momento, né, por um momento de boom, né, de crescimento. Então foi muito interessante essa questão também. O público, como a Flávia falou, o público foi atrás para se despedir do rei do futebol. Foi a coisa mais linda, de madrugada, toda a torcida cantando mil gols, o dia nascendo. Gente, foi lindo, Foram dias difíceis, mas bonitos também ao mesmo tempo, né? Foram difíceis. Eu, por mim, eu não iria, tá? Voltando à nossa conversa ia perder a chance de me conhecer. Aí, eu não queria ir de novo, porque eu acho que isso é tão pessoal de cada um, essa coisa de enterro, velório e coisa e tal. Eu, para mim, dentro das coisas que eu acredito, e já falei, né? Somos energia. Eu tive todo o tempo do mundo de estar com meu pai, me despedir, fazer o que tinha que ser feito. Ali já não era mais, era só um corpo, era uma matéria. Eu fui reticente, eu falei, eu não vou. Teve um momento que eu fiquei bem, eu falei, não vou. Belezinha, falam que eu sou Belezinha. Eu tenho mas aí depois 5 você minutos. a ser Flávia, né? Daí depois falar, não, mas é que diferente dele, eu pego, eu penso, eu ouço, tá bom. É engraçado. Né? Mas num primeiro momento, eu falei, eu não vou nisso, não quero 2 dias, eu não vou nisso, não vou. É uma maratona, é muito difícil, tanto fisicamente, emocionalmente, é uma carga muito grande, muito grande. Foi. Tanto é que eu vou contar um parênteses. A gente eu fiquei num hotel, porque era muito filho, não sei o quê, e depois eu fui na corrida para esse mesmo hotel. Muito filho.
Eu cheguei no hotel e falei, vocês fizeram uma reforma aqui? Aí eles falaram, não. Eu falei, mas eu estive aqui em janeiro, mas não era assim. Era assim, sim. Eu falei, não era assim. Eu não me lembrava da onde eu estava. E aparentemente, parecia que eu estava tão muito presente lá, né? Isso num espaço de quanto tempo, Flávia? Foi, de janeiro, foi? Foi de janeiro a março, né? Nossa, foi março. 3 meses. 3 então. meses. É muito desgastante. E, né, muito bonito. Eu confesso que ver esse amor todo foi muito, muito, assim, é acolhedor, não vou te dizer que não. Volto a dizer, meu pai era uma pessoa extremamente simples. O Pelé, gente, é essa coisa que não vai morrer nunca, que é fora da curva, é um ET. O Edson morreu e ali estava o povo, como ele era, uma pessoa simples, né? E eu tenho certeza que da onde ele estava, ele deve ter ficado muito feliz com o povo indo lá. Assim. E assim. no lugar onde ele sempre... Exatamente. Onde ele foi estava em a casa, né? Exatamente. Foi uma despedida perfeita, né? Da maneira como tinha que ser. Ou até essa história, o mausoléu, né? Que hoje, onde descansa o corpo, né? Do Pelé. Ele foi projetado anos antes, né? Pelo Hugo, em parceria com o Pepe Atstucci, que é quem desejava ali homenagear. Eles eram muito amigos, né? Um empresário argentino, um amigo amicíssimo do Pelé. E eu me lembro que ele teve um diálogo, né? Quem me revelou isso foi o próprio Hugo Garcia, que ele falou assim, olha, precisamos ver um espaço aqui, né? Um mausoléu. Eu quero que você tenha um espaço digno. Ele falou, olha... Eu não sei, faz aí o que você achar melhor. Exatamente. É aquele negócio que a Flávia falou. Esse negócio de discutir aí os detalhes, como vai ser o lugar onde eu vou morar. Ele falou assim, prometo que dessa vez não vou reclamar. E de fato ele não reclamou. Mas eu não vou poder reclamar. É bem por aí, foi isso, exatamente isso. Mas ficou um espaço bonito. Lindo, ali, ficou muito bonito, com todo carinho. Com todo carinho, A família adoram, são amigos queridos e com certeza, né? É um lugar especial, tá bem bonito. E a estátua, a mesma estátua que o Pelé gostou tanto, que fez parte da decoração da casa, também foi lá, porque o Hugo me contou que a ideia do Pepe era fazer mais de 1000 estátuas para espalhar por todo mundo a estátua de Pelé. Só que ali a produção é uma produção que demora, de larga escala, e ele conseguiu fazer 4, 5, 6, não sei. E aí colocou em alguns lugares. Sim, tem mais de uma. Olha, eu até ficaria aqui com vocês conversando, mas me deu fome. E eu com fome fico mal-humorado. Será que tem aquele bolo lá esperando eu não sei, a gente? Já que não trouxeram o bolo aqui, a gente vai tentar pegar o bolo lá na redação, não sei. Mas o fato é que eu vou me despedir de vocês, já vou mandar o Klaus embora, vou mandar a Flávia atender, porque eu tô com fome, eu fico mal-humorado, entendeu? Flávia, acabou. Sabia? Que legal, né? Passa rápido. Não, passa rápido não. Passou rápido, mas nós estouramos um pouquinho do tempo só. Mas tudo bem. Normal, depois o Shogun se vira lá pra cortar, editar. Alguém tem que ter trabalho. Alguém tem que trabalhar aqui. Aliás, isso era uma fala. Alguém tem que trabalhar aqui neste lugar, nesta família. Ele falava isso? Sempre. Ele trabalhou pouco, tem que trabalhar nesta família. Ele trabalhou pouco, Klaus. Bola. Lindo, obrigado. Ela pediu, ela falou assim, ela veio pelezada mesmo. Ela falou assim, já logo pra gente, falou, se vier com perguntinha básica, como que era seu pai, como é que foi ser filha do Pelé? Ela chegou. Teve uma hora que eu tava segurando a revista, tava assim, ó. Eu vi, mas tá tudo bem. A gente atendeu a sua expectativa, atendemos, tá tudo certo. Vocês são maravilhosos. Faltou perguntar alguma coisa pra você? Você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer essa placar, esse espaço que a gente pode contar essas histórias e cada vez mais histórias. Gente, para quem não ativou o sininho, por favor, ativem o sininho. Bola! O aviãozinho. Aqui, aviãozinho. Compartilhem pro legado chegar cada vez mais longe. E agora eu vou trocar minha bola pra da Flávia. Quer trocar? Não. A minha é bonita, ó. Não, a minha tá cheia, a sua tá murcha. A minha tá murcha. A bola cheia ou bola murcha, afinal? Você não quer trocar uma bola cheia por uma murcha? Não quero, não Bom, quero. gente, eu tentei. O Legado do Rei dessa semana fica por aqui. A gente volta com muito mais histórias na semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.